Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Senhor Deus, como é maravilhosa a tua palavra, Senhor Deus. Que riqueza insondável, infinita para os nossos corações. Não podemos sequer receber da tua palavra e ter discernimento para entendê-la, senão pelo poder do teu Espírito Santo. Nós suplicamos agora, Senhor Deus, que a tua sabedoria, Senhor Deus, seja derramada sobre a minha vida e sobre as pessoas que aqui estão, que nos assistem, Senhor Deus, para que o Senhor ministre aos nossos corações, o Senhor corrija as nossas diretrizes e nos coloque, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Senhor Deus, nós temos buscado andar na tua vontade, mas muitas vezes as coisas desse mundo têm nos atraído e nós temos nos agarrado a elas, Senhor Deus, e temos deixado de fazer a tua vontade. Nos perdoa, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus, a nossa vida e nos consola, nos conforta e nos exorta, segundo a preciosidade da tua palavra. É a oração que nós depositamos aqui, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu creio que quase todos conhecem, né, a história de Esther, mas é interessante que Assuero, o rei, ele manda fazer um banquete e convida todos os governadores, aquelas pessoas que ele tinha ali como confiança, e coloca ali do melhor para eles. E é interessante que depois deles haverem comido, bebido, nos 6 primeiros dias, no 7º ele exige que a sua mulher seja chamada para que ele mostre a beleza da sua mulher, a rainha Vasti ou Vasti. E é interessante que ela se nega a entrar na presença do rei. E o rei então fica desconfortável com aquilo e ele vai buscar com os sábios ali, com aqueles conselheiros, como ele deveria proceder. E a resposta foi que jamais a rainha entre na presença do rei, que ela não seja jamais chamada. E é interessante que isso foi para disciplinar, porventura, alguma mulher que fosse rebelde ao seu esposo. Mas é interessante que, passado um tempo, então, eles vão buscar uma nova rainha. E havia ali um homem judeu chamado Mordecai, que havia criado a sua sobrinha, chamada Hadassa, ou então Esther, e ela também é levada. Ele inscreve ela naquele, vamos dizer,
naquele concurso. Então as mulheres, quando selecionadas para ser apresentadas, eram mulheres formosas, e elas ficavam um ano em uma espécie de confinamento, sendo tratadas com perfumes, com os maiores cosméticos da época, para que daqui a um ano elas fossem apresentadas ao rei, e o rei ali iria escolher. E é interessante que ele escolhe Ester, a judia. Mas havia um homem chamado Amã, era um homem que odiava judeus. Ele era descendente dos amalequitas e sempre foram inimigos do povo de Israel. E como Mordecai ficava ali na entrada do palácio, ele era também um oficial ali, ele não aceitava se dobrar diante desse homem. E Amã foi elevado como uma espécie de governador do rei Assuero. E este homem, então, no seu coração, passou a odiar Mordecai. E ele queria matá-lo. Mas Mordecai serviu ao rei quando alertou para uma conspiração, e 2 homens queriam matar o rei. Interessante também que este Amã, ele pede então que o rei assine um decreto para que num dia, daqui a um ano mais ou menos, ou 11 meses, eles pudessem matar todos os judeus. Os inimigos de Deus eram inimigos ali dos judeus também. E o rei então, ele aceita aquele pedido. Amã promete que vai derramar sobre os tesouros do rei 350 toneladas de prata, mas ele fala, eu não quero dinheiro, pode fazer o decreto. E deu o anel ali para Amã, ele fez, mandou as cartas, então, daqui a um ano, todos poderiam investir contra os judeus. É interessante que Mordecai ficou conhecendo esse plano, então, é onde ele manda o recado a Ester. Ester, você precisa fazer alguma coisa. E é aqui que nós queremos trabalhar esse texto hoje. Meus irmãos, nós batemos no nosso peito como servos de um Deus vivo, santo e poderoso. Nós dissemos e dizemos aí fora que nós amamos a Cristo Jesus e que Ele nos salvou na cruz do Calvário. Mas será que a nossa ousadia em servi-lo é grande? Será que o nosso desejo de servi-lo é grande? Será que as pessoas têm entendido que nós precisamos viver em conformidade com os projetos do nosso Deus? Será que nós lembramos que, na verdade, nós não somos servos, porque o servo tem seu salário. Nós somos escravos de Cristo, então não temos direito, temos os deveres de andar em submissão ao nosso senhorio. Será que nós podemos extrair desse texto alguma coisa importante para nós? A primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 11, Ester, a princípio, ela olha para as dificuldades. Meus irmãos, isso acontece muito nas nossas vidas. Nós temos nos relacionado com os nossos irmãos. De vez em quando nós temos problemas nos nossos relacionamentos. Nós temos problemas na nossa saúde. Nós temos problemas no nosso trabalho. Nós temos problemas em várias áreas das nossas vidas. Mas como nós somos cristãos, nós não podemos cair no erro de estar, a princípio, olhando e deixando que essas dificuldades nos paralisem. Não era permitido ninguém entrar na presença do rei sem que ele convidasse, ou sem que ele chamasse. Então Ester olhou para aquilo e ficou muito preocupada. Ela ficou preocupada porque falou, olha, se ele não se agradar, a pessoa que entrar, seja ela um homem ou mulher, morre. E muitas vezes nós não entendemos que o Evangelho, ele não nos promete que não haveriam dificuldades, muito pelo contrário. Ele nos deixa claro, nos deixa de forma precisa estabelecido que as dificuldades serão muitas para servir ao Senhor. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer em Cristo Jesus. Mas digo-vos isso para que tenhais paz em mim. Não serão as circunstâncias que nos trarão a paz, mas Cristo nos nossos corações, apesar das circunstâncias, nos trará uma paz que excede todo entendimento humano. Você está entendendo que servir a Cristo pode lhe custar a vida? Talvez você diga agora, mas aqui no Brasil, isso não tem ocorrido.
Talvez não, mas pode ser que venha a ocorrer. Talvez nós podemos ser chamados pelo Senhor para ir para um outro país, onde o custo de servir a Cristo é a própria vida. Talvez algum familiar nosso possa ser escalado pelo Senhor para servir a Deus em uma nação cujo servir a Cristo é um pecado de morte. Então nós temos que entender, as ameaças e dificuldades têm calado muitos cristãos. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Há um reino para ser conquistado. Há uma palavra para ser anunciada. Os povos estão perecendo daquilo que nós temos, que é o Evangelho, a boa notícia que pode mudar uma nação. Nós temos buscado, mas talvez buscado muito pouco. Nós temos tentado viver a palavra do Senhor, mas talvez com muita timidez. E nós precisamos entender as dificuldades, os problemas não podem nos calar, porque a mensagem, ela supera as dificuldades. Muitas pessoas estão desenganadas, têm pregado o Evangelho com muito mais amor, dedicação, diligência, e encorajados pelo Espírito Santo, têm tido resultado nas suas pregações. Por quê? Porque mesmo estando sob uma sentença de morte, não lhes falta a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, reina e reinará pela eternidade. Meus irmãos, onde está a nossa vida em Cristo Jesus? A segunda coisa que eu quero deixar para a igreja aqui: não há conforto e segurança terrena que podem livrar um cristão das dificuldades e da perseguição. Meus irmãos, quando nós lemos o versículo 12, nós temos então essa notícia, ou melhor, 11, no finalzinho dele, nós temos essa certeza. Olha o que diz: não há nenhuma sentença a não ser de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Meus irmãos, muitas vezes nós temos escondido atrás de uma religiosidade e dizendo: não preciso fazer nada porque eu estou na igreja do Senhor. Muitas vezes nós achamos que isso nos deixa imune a essas ciladas do inferno, a essas artimanhas de Satanás, e nós não vamos cair de maneira alguma. Nós temos escondido as nossas vidas e nos sentimos seguros na nossa religiosidade. É preciso nós tomarmos uma posição diante deste mundo. Nós não podemos estar apáticos na nossa vida espiritual. Nós não podemos tomar apenas uma confissão de fé e dizer: olha, eu tenho Jesus e eu não vou para a luta, porque eu já tenho Jesus, eu tenho Jesus na minha casa, eu tenho Jesus no meu trabalho, eu não vou para a luta. Isso é um equívoco. Não há proteção para nós nesse sentido. A proteção para nós vem dos céus, não da igreja a qual nós servimos como denominação, nem na posição que nós ocupamos dentro dessa denominação, nem no ministério que nós temos. Não. Isso não pode te livrar das lutas e nem das perseguições. Elas continuarão e virão sobre a sua vida. Ser filho de crente: meu pai ora, então eu posso fazer dessa maneira. Minha mãe ora, eu posso continuar. Nada disso pode te livrar. Não há um local no reino espiritual que você possa ficar tranquilo. Haverão lutas, haverão perigos, e nós precisamos enfrentá-los. Até mesmo o cristão autêntico, legítimo, não está livre das perseguições. Muito pelo contrário. Olha o que diz aqui rapidamente em Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que diz a palavra. Paulo, sabendo disso, ele diz:
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, olha, o que eu tenho passado nesse tempo são sofrimentos, dores, preocupações, mas nada se compara com a glória que há de ser revelada. Cristo virá e levará a sua igreja em segurança, não por uma vida de 80, 100 anos, mas pelos séculos dos séculos. Nós precisamos ter essa visão. Eu e você precisamos de amadurecer a palavra nos nossos corações. Meus irmãos, não há segurança para nós nesse sentido de perseguições, perturbações. Não há. A Bíblia não nos promete. Ela promete muito pelo contrário. Olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Meus irmãos, quando nós diremos isso em verdade, sem ser uma mera repetição de um versículo? Quando? Quando nós chegaremos na nossa vida e vamos dizer, olha, posso padecer por Cristo, que vai ser uma glória. Posso morrer por Cristo, que vai ser alegria para mim. Porque o meu Redentor morreu na cruz. E eu terei uma honra de morrer pelo Evangelho da Graça. Quando? Será que estamos distantes disso? Será que estamos próximos disso? O cristão autêntico não está livre das perseguições e lutas. O cristão autêntico não está livre das injúrias, das difamações. Nós viveremos isso. Até uma promessa da palavra do Senhor, que nós teremos que enfrentar isso. Eu aprendo também no versículo 14, bem no princípio dele. Sem eu e sem você a obra vai continuar. Olha o que diz aqui, porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Meus irmãos, Mordecai então ele manda avisar para a rainha no conforto do seu leito. Olha, se você não for, Deus levantará outro. Muitas vezes eu acho que a obra para sem mim, e você acha que a obra para sem você. Não, a obra continua, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós todos, a obra do Senhor continua. Os planos do Senhor não vão ser frustrados. Ele é soberano, Ele governa todas as coisas. Não há limites humanos ou de qualquer outra natureza para conter a obra de Deus, meu irmão. Quando o Senhor tinha que atravessar, e veio uma tempestade, e os discípulos ficaram todos atordoados. E eles disseram, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos perecer, o Senhor ia dormindo? O que ele disse para a tempestade? Cala-te, acabou. Nem mesmo a força humana, nem mesmo a força da natureza pode parar a obra do Senhor. É interessante que nós servimos a esse Senhor, que nós temos a vida desse Senhor nas nossas vidas, se é que temos, e nós estamos acanhados. E nós estamos muitas vezes paralisados. E nós estamos muitas vezes soberbos, achando que a obra precisa de nós. Nós temos que entender que é um privilégio ser instrumento nas mãos do Senhor. O privilégio não é dele, é nosso. Ele poderia fazer a obra sem nós, mas ele escolheu fazer conosco. Muitas vezes através de nós. E nós achamos que a nossa vida espiritual se reúne a vir à igreja. Ou não vir à igreja. Não sejamos arrogantes a ponto de pensar que a obra de Deus vai parar se nós não estivermos nela. Apenas nos submetamos a Ele. Nos submetamos ao seu amor, à sua misericórdia, à sua longanimidade, à sua compaixão. E vamos avançando com o reino de Deus. A obra não para, ela continua. 14b, diz a palavra do Senhor. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Meus irmãos, eu sempre prego aqui que há um objetivo definido por Deus quando Ele salva alguém. O Senhor não salva para nós sermos uma coisa inerte, parada. O Senhor nos salva para alguma coisa. Primeiro, para a glória do nome dEle.
Foi para isso que ele nos formou, para que o nome dele fosse exaltado. Então, quando ele pega um cidadão como eu, morto nos meus delitos e pecados, amando o pecado, vivendo o pecado, deliciando no pecado, e ele me salva, e me santifica, e me coloca hoje para pregar o evangelho, a glória não é minha, a glória é dele, e é para a glória dele. O meu nome não deve ser lembrado, mas o nome dele deve ser exaltado. E é isso que nós, muitas vezes, até pregamos errado. Irmão, dê uma oportunidade para Jesus. Ah, irmão, deixa Jesus entrar no seu coraçãozinho. Quebra o galho de Jesus. Meu filho, a oportunidade é nossa, não é dele. A obra que ele vai fazer é a obra de salvação nas nossas vidas. Então a pregação não é dar uma oportunidade, é arrependa-se e creia no evangelho. A oportunidade é para nós, de passar para o reino do reino das trevas para a maravilhosa luz, em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus não nos salva sem objetivos. E os objetivos de Deus são maiores do que nós pensamos. Jesus santifica um homem, e ele envia esse homem. Olha o que Deus fez com Isaías. Olha o que Deus fez com Jeremias. Olha o que fez com Paulo. Olha o que fez com Estevão, que foi a nossa lição dessa semana nos grupos de edificação. Coisa grandiosa. Eu sei que muitas pessoas foram impactadas com a lição dessa semana. No sentido de, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Sou um lixo, não foi isso que a gente pensou de nós? E qual que foi a observação que eu pus para os líderes? Não pregue esse tema para os outros, pregue para você, inclusive durante a ministração do grupo. Não olhe para o seu irmão, achando nele alguma característica que falta, comparado com Estevão. Mas mesmo na ministração, olhe para dentro do seu coração. E é interessante que nós saímos atordoados, desconsolados e com vergonha do nosso caminhar. Pelo menos com as pessoas que eu conversei depois disso. Porque nós temos aquela máxima, né? Eu estou na igreja, eu trabalho, eu faço alguma coisa, eu estou bem. Nós não estamos bem. Se nós olharmos para a palavra de Deus e notarmos o quanto Deus usou esses homens, nós podemos afirmar que nós estamos mal. Cada um de nós precisa debruçar na frente desse livro, dobrar os joelhos em oração e suplicar pela misericórdia de Deus. Essa é a verdade. Olha o que Mordecai fala para ela. Quem sabe, se para a conjuntura como essa que fosse levada a rainha, não para você viver num palácio, tomando aquele banho de perfumes, não para isso, não para gerar filhos ao rei, mas principalmente para honrar o nome do Senhor, para avançar com a palavra de Deus, para um projeto maior do Senhor. Meus irmãos, daqui uns dias nós não estaremos mais aqui, estaremos mortos, se Jesus não voltar antes, e isso passa muito rápido. E qual será o balanço da sua vida? Quinto, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Meus irmãos, a melhor decisão para nós buscarmos o centro da vontade de Deus é nos prostrarmos diante dele, em oração, em jejum e em busca de intimidade com ele. Olha, muitas vezes a igreja, ela quer fornecer eventos. E eu participei disso, eu fui um fornecedor de eventos. Nós achamos que nós vamos trazer o fulano tal, vai falar sobre isso e a igreja vai ser edificada. Depois nós trazemos fulano tal, vamos direcionar para isso, vai ser edificada. Nenhuma edificação acontece tão forte,
tão maravilhosa quando você pega a sua Bíblia, fecha a porta do seu quarto, ou entra dentro do mato, ou entra debaixo de uma árvore, e clama a misericórdia de Deus, e busca intimidade com Deus, e deixa seu celular desligado, e suplica ao Senhor que lhe revele as coisas dos céus. Não há nenhum outro modelo que possa fazer você ser tão abençoado como este. Meus irmãos, muitas vezes a escola dominical, ela deixa as pessoas mal acostumadas. Por quê? A pessoa acorda. Ela acorda meio já atrasada. Come alguma coisa e vem para a escola bíblica. E depois ela recebe tudo miudinho. E ela vai embora. Almoça, dorme, acorda, na hora de vir para o culto da noite, e depois vem. E vai embora. E dorme de novo. Não há edificação nesse processo. Muito pouco, talvez. Mas quando você clama ao Senhor, Senhor, eu vou ficar aqui no meu quarto de oração. Eu vou ler a Tua palavra, eu vou orar até que o Senhor derrame sobre a minha vida algo especial da Tua palavra. Eu tenho certeza que Deus responde esse tipo de oração. E Ele abençoa. Talvez num texto que você está lutando com ele ali, talvez há meses. E Deus vem com o seu Espírito Santo e enche o seu coração. Por que hoje a gente fala que tem muita gente sem unção? Ou muita gente sem o derramar do Espírito Santo? Porque não tem vida a sós com Deus. Porque não tem busca a sós com o Senhor. Porque não tem intimidade com Deus. Nós precisamos entender que a primeira coisa que ocorreu, quando caiu a rainha sensatez, quando ela falou, está certo, eu estou errada, eu preciso tomar decisões, foi buscar a intimidade com Deus em jejum e oração. Será que nós temos feito isso? Será que o nosso tempo de jejum e oração é um tempo importante? É um tempo valoroso? Será que isso não deveria vir antes de qualquer outra atitude? Será que nós não saímos muitas vezes desesperados, tentando trabalhar com os nossos próprios braços, com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio intelecto, vamos dizer assim, e esquecemos de lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós? Será? Será que a prática da nossa vida, porque nós temos problemas todos os dias, nós temos situações que nós, talvez com uma idade mais avançada, ainda não presenciamos outrora nas nossas vidas, e isso se torna algo difícil para nós. Mas será que a nossa primeira reação é buscar a Deus em oração, em jejum, e falar, Senhor, sou incapaz, preciso da Tua orientação? Eu e você, talvez nós precisamos confiar menos em nós. Talvez nós precisamos entender que nós somos apenas um sopro. Que a nossa vida e o nosso tempo é como a neblina que vem, fica por um instante e logo se dissipa. Nós precisamos entender que a nossa vida é como a erva do campo, que ela nasce, floresce, mas no outro dia está murcha. Que não há poder em nós, que não há força em nós, mas que há força naquele que nós servimos. Há poder naquele que nós servimos. E há poder naquele que nós nos ajoelhamos e clamamos em oração. Davi, ele fala no Salmo de número 5, de manhã apresento a minha oração e espero que a resposta. Essa era a vida de um homem, vamos dizer aqui, eu não gosto de usar essa palavra dentro da igreja, mas vou usar, um homem de sucesso na vida espiritual. Eu não gosto de usar essa palavra, mas só para que vocês entendam. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com seus erros, mas com seu arrependimento profundo. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quem somos nós no reino espiritual? Quem somos nós nesse avançar da igreja do Senhor? 16, no finalzinho. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Meus irmãos,
Por Jesus nós deveríamos arriscar tudo, correto? Pelo Evangelho nós deveríamos arriscar tudo, não é assim que fizeram os nossos irmãos aqui? Olha para você ver, aquela mulher que a princípio estava com medo de ir ao rei sem ser convidada. Agora ela toma uma decisão: vou orar, vou jejuar, vou buscar ao Senhor, as minhas servas também buscarão, você convoque todos os judeus que você conseguir para orar e jejuar, e eu vou me apresentar perante o rei sem ser chamada. Se perecer, pereci. Quer dizer, a minha vida não está em primeiro lugar, mas o projeto de Deus através da minha vida. Meus irmãos, não sejamos tímidos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena, se preciso for, morrer por Cristo Jesus. É o melhor que nós temos, não só aqui, mas pela eternidade. Não é só o melhor que nós temos, mas o melhor que nós teremos. É Cristo Jesus. O Evangelho é a única notícia que pode salvar aquela pessoa que você ama, mas que não está na fé. O Evangelho é a única notícia que pode salvar o seu filho que está perdido sem Cristo Jesus. O Evangelho é a única notícia que pode salvar o seu cônjuge, que muitas vezes tem aparência de um santo do Senhor, mas ainda não tem uma experiência real com Cristo. Agora, o quanto nós arriscaríamos para que esse Evangelho avançasse? O Evangelho pode mudar o Jardim Kennedy 2. O Evangelho pode mudar Poços de Caldas. Meus irmãos, a rua da minha casa é um ponto de prostituição. A rua debaixo da minha casa, quando eu estava vindo, é um ponto de prostituição. As pessoas ali estavam se preparando, passando creme nas pernas para se prostituir durante a noite. Homens e mulheres hoje estão tomando banho agora, estão se preparando, porque vão viver uma vida de bebida, de sexo sem compromisso, vão viver uma vida totalmente à parte da palavra do Senhor. Homens e mulheres serão mortos ainda essa noite, talvez não em Poços de Caldas, mas no nosso país, por chacinas, por roubo, por furtos, por vingança. E nós temos a solução, que é o Evangelho, mas nós não estamos dispostos a sair da nossa comodidade para anunciar o Evangelho. Nós não estamos dispostos sequer a ouvir o chamado do Senhor: vai, avança e prega o Evangelho da graça. Por quê? Porque nós estamos tímidos, ou descrentes, ou fora da vontade do Senhor. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 14, ela trata aquele que vai servir ao Senhor em verdade, ela começa dizendo aqui no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam, e voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Hoje nós estamos no negócio de formar discípulo, não é? Eu vou formar discípulo. Quer dizer, eu dou algumas instruções para ele, 14 lições básicas para se formar um discípulo. Agora eu formei um discípulo. Não, isso não é discípulo. O discípulo ele caminha com o mestre. O discípulo ele começa a aprender com o mestre. Os discípulos caminharam aqui 3 anos aproximadamente com Cristo Jesus. E é interessante que cada vez que Jesus dava uma palavra, talvez já num decorrer da sua caminhada, alguns iam embora porque não suportavam a palavra. A igreja está crescendo aqui no Brasil, crescendo. Tem uns que passam aqui na frente, o pastor faz assim, ó, como se estivesse carimbando e pondo um selo. Tap, tap, tap. Vai passando discípulo, é discípulo, é discípulo, é discípulo, é discípulo, é discípulo, é discípulo. Que discípulo do quê? Discípulo do pecado? Discípulo do prazer? Discípulo de uma vida frouxa? O discípulo é esse que nega a sua própria vida por Cristo Jesus. Tem a sua vida anulada. E ele continua dizendo, olha, para você ser meu discípulo, você precisa calcular o preço. Olha aqui, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir?
para que não aconteça que depois de haver lançado os alicerces, seja envergonhado. Às vezes, a pessoa vem num culto, e fica assim, tocado pela palavra, e vem mais 1, 2, 3, e frequenta um ano, passa pelas águas, e quer sair e abraçar o mundo. Mas vai dar o que se não tem ainda? Precisa amadurecer. Precisa ganhar substância espiritual para depois sair e fazer discípulos. E a palavra do Senhor continua dizendo: ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. E ele termina com um versículo que eu acho difícil até de ler. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, isso é muito sério. Será que existem tantos discípulos aqui no Brasil? Podem haver discípulos da demagogia, do pecado, da libertinagem, da devassidão, mas discípulos de Cristo nós temos muito poucos. Eu não sei quantos são, nem quais são, e não sei onde eles estão nesse momento, mas Deus o sabe. Tomar a cruz, meu irmão, não é casar com aquela mulher jararaca, não, e falar, essa é a minha cruz. A cruz é humilhação. A cruz é sacrifício, a cruz é morte. Isso é que é tomar a cruz. Eu e você precisamos entender que o plano do Senhor vai se cumprir. Quando nós estávamos ali em Esther, capítulo 9, só para a gente concluir, olha o que acontece. No dia 3 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória aos judeus. E eles foram em cima dos judeus para assenhorar-se deles. Mas aconteceu justamente o contrário. A devassa foi dos inimigos dos judeus, daqueles que queriam matar os judeus. Mordecai, ele foi colocado como um grande na casa de Assuero. Eu e você precisamos confiar mais nas promessas do Senhor e menos nas situações desse mundo. Eu e você precisamos parar de olhar para a situação do nosso Brasil no sentido de esperar nela e depositar toda a nossa confiança nas promessas do Senhor. Eu e você temos falhado porque os nossos olhos estão nas circunstâncias. Então no Senhor, que está acima de toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, muitas vezes nós lidamos com situações realmente difíceis e nos abate. Por isso nós vivemos em congregação. Porque quando eu estiver abatido, você me ajuda. Você me traz de volta para a palavra no sentido de me exortar em amor. Não, você está desanimado, coloca a sua fé somente em Cristo Jesus. E eu vou olhar para Cristo Jesus de novo. Por isso essa maravilha do congregar, do viverem unidos os irmãos, para que nós, juntos, tenhamos mais vigor na caminhada. Eu e você precisamos anunciar esse evangelho, que é a fonte de vida para uma geração. Meus irmãos, essa geração está morta nos seus pecados, e o evangelho pode mudar tudo isso. Meus irmãos, nós não podemos ser acanhados diante dos inimigos da cruz de Cristo. Muitos penetrarão no nosso próprio meio. São inimigos da cruz de Cristo. Mas nós temos que avançar. A igreja vai prevalecer. A verdadeira igreja. Não estou falando de igreja batista, igreja assembleia, nada disso.
Eu estou falando da igreja, os salvos, remidos no sangue do Cordeiro, prevalecerão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de continuar sendo um instrumento nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos colocar de pé, vamos orar, e depois eu estou à disposição, se alguém precisar de oração, se alguém precisar de uma explicação, nós estamos aqui, vamos tentar abençoar o irmão. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu tens sido o refrigério das nossas vidas, o nosso pastor que nos tem levado às águas de descanso, que tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, mas nós temos falhado, Senhor Deus. Temos pecado contra o Senhor, temos deixado de fazer aquilo que o Senhor projetou para que nós fizéssemos, Senhor Deus, mas nós não queremos continuar dessa maneira. Senhor Deus, nós temos sido instruídos pela Tua palavra a caminhar em direção ao centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, não nos deixa caminhar de acordo com o nosso próprio entendimento, Senhor Deus, ou então nós caminharemos para o abismo, Senhor Deus. Tem misericórdia, nos livra, nos consola, nos abençoa, nos dá vigor em Cristo Jesus, Senhor Deus. Nós precisamos levar o Evangelho, Senhor Deus, que o Evangelho produza primeiro em nós e que nós possamos sair dessas portas para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, cada um dos irmãos que aqui veio, aqueles que nos assistem, Senhor Deus, que eles possam ser tocados, abençoados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, que eles possam experimentar coisas preciosas, Senhor Deus. A Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e ocultas que não o sabes, Senhor Deus. A Tua palavra é aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, é a verdade absoluta das nossas vidas, Senhor Deus, no nome de Jesus. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida e nos faz homens e mulheres parecidos com Cristo Jesus. Senhor Deus, que ao colocarmos os nossos pés afora desse templo, Senhor Deus, possamos estar confiantes somente em Cristo Jesus. Que nós, Senhor Deus, possamos entender que a força, o poder, a glória vem somente de Cristo Jesus. Cabe a nós o corar de vergonha, nos arrepender dos nossos pecados e dizer: usa-nos, Senhor Deus, para louvor da Tua glória. É que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus te abençoe. Vai com Deus. Os que forem orar, orem com Deus também.